Olá, meu nome é Ana Clara e o tema da aula de hoje é Revolução Francesa. Bora lá? A Revolução Francesa é o nome dado ao movimento que marcou o fim do absolutismo na França. Antes da gente começar a falar sobre as causas, o que desencadeou esse movimento lá na França, a gente precisa entender que no século XVIII a França estava organizada como uma monarquia absolutista, ou seja, a figura do rei era vista como uma figura de poder absoluto, de um poder que emanava de Deus, ou seja, ele tinha o direito divino de governar. E a sociedade estava organizada de maneira estamental, ou seja, era dividida em estados e não havia mobilidade social entre esses estados, ou seja, as camadas mais baixas não tinham possibilidade de ascender, de subir para uma camada mais alta da sociedade, assim como as camadas mais altas não desciam para as mais baixas. E entre esses estados nós tínhamos 3 estados, a sociedade estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, que era o alto clero, composto por cardeais, bispos, abades e os superiores dos conventos, o segundo estado, que era composto pela nobreza, e o terceiro estado, que era composto pela burguesia, camponeses, baixo clero, comerciantes, enfim, a população de maneira geral. Esse terceiro estado, ele compunha 97% da sociedade francesa, ou seja, era a grande massa da população mesmo da França, estava contida nessa base da pirâmide, da sociedade estamental. Entendidos essas questões, vamos passar para as causas, principais motivos que levaram a Revolução Francesa a acontecer. Nós temos 3 motivos principais que impulsionaram esse movimento. A primeira delas é a crise econômica. A sociedade francesa estava organizada de maneira que somente o terceiro estado que mantinha a sociedade, somente o terceiro estado que trabalhava, que produzia bens e riqueza e sustentava a nobreza e o clero. E a nobreza, ela gastava horrores, Ela era dada aos mais altos luxos, a festas caríssimas, era uma nobreza totalmente parasitária, que a gente fala. Então ela gastava demais, não contribuía com absolutamente nada. Os camponeses, devido a grandes gastos da nobreza, como estavam passando fome porque não estava dando o dinheiro para custear todos esses gostos refinados, todos esses luxos. A França estava toda endividada porque tinha se envolvido em algumas guerras, entre elas as principais, a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então ela estava com algumas dívidas. E em 1788, ela teve uma má colheita por conta das secas e das inundações. Então a situação estava só de mal a pior, Então estava ocorrendo essa grande crise econômica na França. O segundo motivo, a segunda causa da Revolução Francesa era a vida política desestruturada devido ao mau gerenciamento, da monarquia. Por quê? A França estava super atrasada na Revolução Industrial. Além disso, ela, em troca da Inglaterra ficar com seus vinhos franceses, ela deixava que a Inglaterra comercializasse os seus tecidos no país. Ocorre que a Inglaterra vendia esses tecidos a preço muito mais baixo do que o tecido nacional, Então você já viu, a galera só comprava tecido inglês e os produtos nacionais eram deixados de lado. Então a economia da França só ia de mal a pior. Então dá para ver, como a administração era precária. E isso só fazia com que o terceira causa só aumentasse, que era a insatisfação da população. A população estava cada vez mais insatisfeita por ter que sustentar a nobreza, que não estava nem aí para a população passando fome, para a crise aumentando, não estava nem aí para a vida política que estava toda desestruturada. E é nesse meio que vai crescer na burguesia, que era a representante da população do terceiro estado, que vai crescer as ideias de
iluministas, elas vão ganhar força com a burguesia, esses ideais iluministas, quais sejam a ideia da razão, né, de tirar essa questão de poder divino, tentar fazer uma separação do poder do Estado e Igreja, ideia de liberdade, de propriedade privada, liberalismo econômico, todas essas ideias vão ganhar força entre a burguesia. E diante de todo esse cenário, né, em 1787, o rei, diante de toda essa crise, de todo esse vucu-vucu, ele vai reunir a Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis somente os 2 primeiros estados, né, os estados mais notáveis, poderiam se reunir e decidir como que eles iam acabar com a crise e tentar solucionar os problemas que a França estava vivendo. E nessa Assembleia dos Notáveis, os 2 primeiros estados, né, o clero e a nobreza, decidiram que uma tentativa de solucionar a crise era aumentar os impostos que eram cobrados do terceiro estado. É claro que a população ficou revoltadíssima com isso, né? Essa medida não foi muito bem aceita e só aumentou ainda mais a miséria e a pobreza. É nesse período que vai surgir aquela famosa frase da Maria Antonieta, né? Que os empregados vão chegar para Maria Antonieta e vão falar assim: rainha, a população está passando fome, não tem pão para dar para a população. E ela falou assim: eles não têm pão? Pois que comam bolo, que comam brioches, né? É nesse período que vai surgir essa frase famosinha dela. Bom, comentários à parte, em 1789, o rei Luís XVI ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né? E aí sim, os 3 estados, né? Os 3 estados que compõem a sociedade francesa vão se reunir para tentar decidir a respeito do futuro da solução que deve ser tomada para conter essa crise na França. Acontece que para conter a crise na França o objetivo era acabar com os privilégios fiscais da nobreza e do clero, mas a nobreza e o clero não queriam que isso acontecesse, é claro. Por isso que na hora da votação, essa votação acontecia assim: cada estado tinha direito a apenas um voto. Então, embora o terceiro estado ele correspondesse a 97% da população da França, ele só tinha direito a um voto. E cada um dos outros estados, né, mais um voto cada um. Então, nobreza e clero se uniram e votaram contra essas medidas de acabar com seus privilégios fiscais. A burguesia, representante da população, viu que essas medidas não estavam sendo muito justas e propôs ao rei, então, que a votação ela deveria ser contabilizada de maneira individual. Isso sim seria a maneira mais justa para decidir como conter a crise. Isso foi negado pelo rei, né? Afinal de contas, clero e nobreza caíram de pau em cima do rei, de jeito nenhum que ele ia aceitar essa situação. Então a burguesia não se abalou, resolveu então que ela ia montar uma Assembleia Nacional, instaurou uma Assembleia Nacional em que ela ia decidir a respeito dos impostos do futuro da França, o que ia acontecer. O rei não reconheceu apoiado pela nobreza e pelo clero, não reconheceu essa Assembleia Nacional e fechou o local da reunião. A burguesia resolveu que ia continuar com a reunião mesmo assim, então reuniu toda a galera na sala de jogos da Pena, que ficava ao lado do palácio, e lá eles decidiram que não sairiam de lá até que conseguissem chegar num consenso, até que eles conseguissem fixar uma aliança forte. E a Assembleia Nacional virou uma Assembleia Constituinte. E aqui vale lembrar que outro fator que também ajudou a aumentar essa insatisfação da população e deu força para que eles se unissem e tentassem solucionar o problema foi a questão da demissão do ministro das Finanças, o Jacques Necker, porque ele defendia a reforma em favor da população, e a hora que ele foi demitido, a população ficou toda revoltada. Então aí sim eles ganharam mais força ainda, ficaram mais bravos
e resolveram que eles precisavam fazer alguma coisa. Então, lá em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, vai se rebelar e vai atacar a Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e era um símbolo, né? Essa prisão era um símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha foi o nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense e marcou o início da Revolução Francesa e espalhou todo esse fervor revolucionário pelo país. Os camponeses, a hora que ficaram sabendo dessa notícia da tomada da Bastilha, da queda da Bastilha, ficaram eufóricos e começaram a se mobilizar também para exigir a abolição dos impostos, exigir a abolição dos direitos senhoriais, né? E foi também nesse momento em que começaram a eclodir várias revoltas, violentas revoltas camponesas chamadas de jaqueries. Então, aldeias e castelos, elas foram saqueadas, os nobres ficaram aterrorizados, foi um período chamado de Grande Medo. E esses nobres, eles começaram a emigrar para o Império Austríaco, né? Começaram a tentar fugir do país, acabou acelerando o processo de extinção desses direitos senhoriais. Comentários à parte, até o rei tentou fugir no meio desse rolo todo, sabe? Mas ao chegar lá perto da Bélgica, ele foi reconhecido e foi capturado e trazido de volta para a França. Em 26 de agosto de 1789, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando a igualdade de todos perante a lei. Em 1790, os revolucionários eles resolveram atacar os privilégios do clero por meio da Constituição Civil do Clero, em que eles tentaram subjugar a Igreja Francesa à autoridade do Estado e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário, porque eles tentaram, com essa Constituição, retirar as terras do poder do clero, certo? E o clero, claro, ficou bem bravo e começou a apoiar mais fortemente os contra-revolucionários. Em 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França, e ela estabelecia uma monarquia constitucional, ou seja, a França ela ainda seria governada por um rei, mas esse rei teria que obedecer à Constituição. Essa Constituição ainda estabelecia igualdade de todos perante a lei, confiscação das terras do clero, voto masculino censitário. Voto masculino censitário, o que é? É o voto permitido somente a um grupo específico, normalmente de uma alta classe social ou econômica. E é nesse período também que a gente vai ver crescer dois grupos políticos diferentes que vão ganhar destaque: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos vão pertencer ao grupo mais conservador, considerado um grupo de direita. Eles vão ser a favor de tomadas de medidas mais conservadoras. Já os jacobinos, considerados de esquerda, são a favor de mudanças mais radicais na sociedade. Vale dizer que esse processo revolucionário francês ele não era muito bem visto pelas outras nações da Europa, e muitas delas começaram a se sentir ameaçadas e até começaram a tramar uma invasão para a França para tomar o governo francês. Antecipando-se a isso, a França ela resolveu declarar guerra à Áustria e à Prússia. E a defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, que foi uma tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra ela aconteceu em abril de 1792 e abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa. O resultado disso, o que foi? Os sans-culottes se organizaram e conseguiram derrubar a monarquia francesa e instaurar a República em 21 de setembro de 1792. Essa é a data em que vai se instaurar a República na França. E daí nós temos que do período de 1792 a 1793 vai se instaurar a Convenção Girondina, ou seja, o período de governo em que os girondinos
vão comandar o governo. E entre as suas principais feitos, as principais decisões que eles tomaram durante o período em que estiveram no governo, destaca-se a condenação de Luís XVI por traição, né, porque ele resolveu apoiar alguns movimentos contra-revolucionários e foi pego no flagra. Então ele foi julgado por traição e em 21 de janeiro de 1793 ele foi guilhotinado. Em março desse mesmo ano de 1793, ocorreu a Revolta da Vendeia, em que os contra-revolucionários sob a influência da nobreza e do clero fizeram eclodir uma revolta camponesa, tá? Mas essa revolta, embora tenha sido controlada, ela acabou enfraquecendo um pouco o poder dos girondinos e acabou dando brecha para que os jacobinos conseguissem tomar o poder. Então, em junho de 1793, a gente vai ter a instauração da Convenção Jacobina, comandada por Maximilien Robespierre. Comentários à parte, um doido de pedra, né? Que só queria saber de medidas radicais. Mas, enfim, com essa Convenção Jacobina, com os jacobinos no poder, foi feita uma nova Constituição, e daí nessa nova Constituição se estabeleceu o voto universal, e daí vocês vão achar, né, no voto universal, mas as mulheres ainda não poderiam votar, né, infelizmente. Mas esse período, ele ficou conhecido como o Grande Terror Jacobino, e a ditadura disfarçada de democracia, as execuções e o intervencionismo na economia enfraqueceram bastante o Robespierre. E em consequência disso, em 27 de julho de 1794, ocorreu uma reação termidoriana, ou conhecida por Nono Termidor, em que o Robespierre e alguns dos seus partidários, né, alguns dos seus amigos, eles foram presos e guilhotinados. Em agosto de 1795, é criada uma nova Constituição, a Constituição do ano 3, né, instituindo o Diretório, uma nova fase de governo comandada pelos girondinos. Essa nova Constituição, ela nasceu para reafirmar o direito de propriedade e de liberdade econômica. Mas, para isso, ela restaurou o voto censitário. Então, a gente vai ver que novamente vai ser marginalizado os direitos das camadas populares. Em 1796, opositores do governo articularam a Conjuração das Revoltas ou Revolta dos Iguais, visando derrubar o diretório, mas foram vencidos, foram contidos. Só que isso só mostra, essa revolta, essa conjuração, só mostra o clima de instabilidade que a França ainda vivia. E esse clima de instabilidade que a França ainda vivia só fazia aumentar o sentimento da burguesia que estava no poder, o sentimento de que precisava de um governo mais autoritário, que precisava se conter as massas insatisfeitas, que a economia ainda estava ruim, embora todas as medidas que tivessem sido tomadas, a economia ainda estava ruim, a guerra estava batendo na porta, eles ainda estavam sendo ameaçados de guerra. Então, para defender a implantação, eles defendiam a implantação de uma ditadura no país, e para defender a implantação dessa ditadura no país, eles precisavam de uma figura forte, autoritária, que representasse essa ditadura. É aí que vai surgir a figura de Napoleão Bonaparte, né? Que era um general famoso na época do exército francês, porque já tinha atuado em várias coalizões internacionais, então ele vai ganhar força aí nesse período. E o resultado dessa organização vai ser o quê? O golpe de 18 de Brumário, lá em 1799, em que Napoleão Bonaparte vai dar um golpe de Estado, vai tomar o poder e vai dar início à Era Napoleônica, que vai ser objeto de estudos de aulas futuras nossas aí, tá certo? Basicamente, é isso a Revolução Francesa. Falei bem rapidinho, na ordem cronológica para tentar deixar mais fácil para vocês entenderem. Os resultados da Revolução que a gente precisa gravar, entender que foram os mais importantes, é a ascensão da burguesia, a consolidação dos direitos de propriedade, vida e liberdade, né? Afinal, é que a gente vai ver aquela liberdade, igualdade e fraternidade. Transição do feudalismo para o capitalismo,
a queda do absolutismo na Europa, os movimentos de independência nas Américas vão se inspirar muito na Revolução Francesa e a popularização da república, liberalismo econômico e a meritocracia, esses conceitos vão ganhar força no mundo através da Revolução Francesa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, deixem seu joinha aí no final do vídeo, deixem seu comentário e se inscrevam no meu canal para que possam ver os vídeos futuros. O meu muito obrigada!